E se Deus estivesse com você justamente no pior momento da sua vida? Gênesis 39 nos leva para um cenário que, à primeira vista, parece contradizer tudo o que cremos sobre a presença e o cuidado de Deus. José, aquele jovem que recebeu promessas grandiosas, agora não está em posição de honra, mas como escravo no Egito. Vendido pelos próprios irmãos, arrancado de sua casa, da sua identidade, dos seus sonhos, e colocado dentro da casa de Potifar, um oficial de Faraó. E é aqui que o texto começa a nos surpreender, porque apesar de tudo isso, a Escritura declara algo poderoso. O Senhor era com José. Perceba, Deus não evitou o sofrimento de José. Deus não impediu a injustiça, mas Deus estava presente no meio dela. José prospera não porque o ambiente é favorável, mas porque a presença de Deus está com ele. E isso muda tudo. O texto mostra que tudo o que José fazia prosperava em suas mãos. E isso chama a atenção de Potifar. Um homem pagão consegue perceber algo que muitos hoje ignoram. Há uma diferença visível na vida de quem vive sob a mão de Deus. José é então colocado como administrador de toda a casa. Um escravo se torna responsável por tudo. E isso não é sorte, isso é providência. Mas é exatamente nesse momento de aparente estabilidade que surge uma nova prova. A esposa de Potifar passa a olhar para José com desejo. E o texto é direto. Ela insiste dia após dia. Não foi uma tentação momentânea, foi uma pressão contínua. E aqui vemos algo profundo sobre o caráter de José. Ele não negocia seus princípios, ele não brinca com o pecado, ele não racionaliza a situação. A resposta dele é teologicamente rica. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José entende algo que muitos perderam hoje. O pecado não é apenas uma falha moral, é uma ofensa contra Deus. Ele poderia ter cedido. Ninguém estava vendo. Ele estava longe de casa, era um escravo, talvez até pudesse justificar. Depois de tudo o que fizeram, eu mereço algum alívio. Mas José não vive baseado em circunstâncias. Ele vive baseado na consciência de Deus. Então chega o dia decisivo. A mulher o agarra, tentando forçá-lo. José foge, deixando sua capa para trás. Ele perde a capa, mas preserva a sua integridade. E, ironicamente, aquilo que deveria ser prova de sua fidelidade se torna instrumento de acusação. A capa agora é usada contra ele. Ele é falsamente acusado. Ele é injustiçado mais uma vez. E aqui está o ponto de tensão do texto. José faz o certo e sofre por isso. Quantas vezes isso já passou pela sua mente? Eu fiz o que era certo, então por que eu estou pagando o preço? José é lançado na prisão, mas observe o que o texto repete novamente, como um eco que se recusa a desaparecer. O Senhor era com José. Deus não apenas estava com José na casa de Potifar, Deus está com José na prisão. A presença de Deus não é limitada por circunstâncias. Ela não depende de conforto, status ou reconhecimento. Na prisão, José novamente encontra favor. Ele é colocado em posição de confiança. Mais uma vez, tudo o que ele faz prospera. Isso revela algo profundamente teológico. A fidelidade de Deus não é anulada pelas injustiças dos homens. Gênesis 39 não é apenas sobre moralidade. Não é apenas sobre fugir do pecado. É sobre a soberania silenciosa de Deus operando em meio ao caos. José não vê o fim da história. Ele não sabe o que Deus está preparando. Mas Deus está escrevendo cada detalhe. E aqui está a conexão que atravessa toda a Escritura.
José aponta para Cristo. Assim como José, Cristo foi rejeitado pelos seus, foi injustamente acusado, foi entregue nas mãos dos homens, e homens perversos. Sofreu sem culpa, mas assim como na vida de José, aquilo que parecia derrota era, na verdade, o caminho da redenção. A cruz não foi o fim, foi o meio. E talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Não no mesmo cenário, mas na mesma sensação. Injustiça, silêncio, dor, confusão. Você ora, mas parece que Deus não está interferindo. Mas Gênesis 39 sussurra uma verdade que você precisa segurar com força. Deus está com você, mesmo quando nada parece fazer sentido. A fidelidade não depende do resultado imediato. A obediência não é negociável. José perdeu a capa, perdeu posição, perdeu a liberdade, mas não perdeu a presença de Deus. E no fim, isso que sustenta tudo. Porque quando Deus está com você, até a prisão se torna um lugar de propósito. Pense nisso. Que Deus te abençoe.